Fala galera, boa noite. Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast, é Hora do Cafezinho. Espero que você já tenha botado aquela aguinha do café para esquentar, para passar aquele café maravilhoso para acompanhar com a gente, tá? Hoje quem que vos fala é Leonardo Gino, hoster do podcast. E hoje estamos aqui com um convidados, Janine e Rafael Raposo, donos do Bar do Chuveiro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Janine. Boa noite, Gino. Prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. A Janine fala mais uma vez, né? Dando uma explicação, né? Ela até postou hoje no Instagram. A gente tivemos um pequeno probleminha com o nosso primeiro episódio, né? E a gente tá tendo que recravar, mas é uma oportunidade de fazer muito melhor pra vocês. Hoje aqui com um pastel aqui pra gente estar deliciando durante o programa. E estou muito feliz por estar com vocês aqui novamente, né? Então, como tradicionalmente aqui dentro do podcast, né? A gente sempre começa contando a história, né? Do negócio, né? Ele iniciou como um bar, né? Uma mercearia. E aí ele já vendia pastel na época, que hoje eu... Não, o pastel, na verdade, surge com... Porque o marisco, o nosso vongole, ele era uma coisa que acontecia... Abundante, né? Abundante na nossa região, né? Então, em função... O que fazer com o marisco? O que fazer com o vongole? Então, criou-se um pastel, né? E a partir dali foi sucesso, minha mãe criou isso. E aí, ouvindo o cliente, foram surgindo outros sabores, outras coisas diferentes. E aí, o pastel vem a ser o carro-chefe do Bar do Chuveiro a partir dessa época. Sim, e ali por conta no caso, da usina, né? Porque ficava na beira do Rio Santos, acredito que naquela época não tinha tanto movimento assim na beira da estrada, e mais o público que vocês atendiam era o pessoal que trabalhador ali da usina que morava em volta ali do Bracuí, né? Na verdade é o pessoal que também fazia as obras dos condomínios que estavam começando a surgir. Então, esse público que estava fazendo a obra dessas casas começaram a frequentar o Bar do Chuveiro e veio trazendo essa necessidade de criar um petisco além da cachaçinha que eles bebiam. E aí, assim, a dona Cindy Vento cria o pastel, né, do marisco. E em seguida, esse próprio pessoal começa a falar para os moradores das casas. E aí vai crescendo. O movimento da estrada também começa a aumentar. Começa a aumentar o frade ali, então, os condomínios ficando mais movimentados. E esse público começa a frequentar e trazendo a necessidade de criar algumas coisas para agregar a parada, a necessidade de, além do chuveiro, tomar o banho, que era de bambu. E foi melhorando aos pouquinhos a casa. O entorno vai mudando, né? O público vai mudando e eles, muito atentos ao que acontecia, foram fazendo as modificações necessárias para atender essa demanda. Porque é legal, só para falar, a gente aprende muito, a gente traz isso na história do Bar do Chuveiro, a escutar o cliente, sabe? Então, assim, o tempo todo escutando a necessidade do cliente, melhorando de acordo com o que o cliente está querendo, que ele está desejando. Os pais do Rafael fizeram isso muito bem e deixaram isso de legado para que a gente possa crescer sempre dessa maneira, né? Então, desde lá de 1983, o Bar do Chuveiro já ouviu o cliente, né? Sim. E a gente trazendo isso como questão de mercado, se não lá em 1983, o seu Nilton, e qual é o nome da sua mãe? Dona Cida. E a Dona Cida não ouvisse cliente, talvez hoje o Bar do Chuveiro não existiria em relação ao pastel, que é o famosíssimo pastel. Exatamente. Então, assim, primeiro se atendeu uma necessidade, depois criou o produto, né? Então, não vou inventar a roda. Não. O que essas pessoas estão querendo, né? O que eu posso fazer para atender essa necessidade? Foi assim que tudo surgiu e a gente dá continuidade a esse legado. E aí, no caso, veio... O nome já era Bar do Chuveiro? Sim, Bar do Chuveiro, porque o chuveiro sempre existiu ali, né? Por ser uma rota de praia em si, o bar surge ao entorno do chuveiro, né? Então, por isso que ele sempre carregou esse nome. E eu acho interessante essa questão do nome, né? Porque o nome Bar do Chuveiro, para as pessoas que são de fora, que não entendem, tem alguma dificuldade na hora de associar o nome à marca? Ou é muito forte a marca em relação ao nome? Então, na matriz, isso a pessoa consegue identificar muito mais fácil. Hoje, na filial, a gente está já pensando em trazer algo que remeta para poder falar um pouco dessa história do chuveiro, né? Mas a maioria das pessoas fala Bar do Chuveiro, já sabe o que já sabe o que vende. A marca ficou tão forte que, por mais que não tenha hoje o desenho do bar, o chuveiro em si, mas as pessoas já sabem do que se trata e de onde está falando. O que tem naquele restaurante, né?
até vamos resumir estado do Rio de Janeiro. A marca é tão forte a esse ponto de você falar para outras pessoas bar do chuveiro, eles fazem tanto, tem a questão de referência de bar, né? Sim. E tem a questão de referência de chuveiro, mas foca muito na questão do pastel. Exato. O pastel ele é muito famoso, muito famoso. E aí como é lidar com essa questão de um material pastel, que não é uma coisa muito usual, né? Hoje você vê cada vez mais, cria-se hamburguerias, criam-se pizzarias, não se cria muito relacionado ao mercado do pastel. E como lidar com esse diferencial de mercado? É assim, eu acho que o pastel é o nosso carro-chefe, a gente trabalha muito para entregar um produto de qualidade, mas nós estamos muito mais preocupados com a experiência do cliente como um todo. Porque o produto, não que ele não seja importante, mas assim, nós não acreditamos que nós vendemos pastel. Nós vendemos uma experiência, nós vendemos um momento, um lazer, uma data comemorativa. Então, nós assim, focamos naquilo que a gente faz bem, mas assim, a nossa maior preocupação é com toda essa experiência, com tudo aquilo que ele vive dentro do bar de chuveiro. É porque é gratificante a gente perceber que as pessoas escolhem ir para o bar de chuveiro. Seja para fazer um pedido de casamento, seja para pedir um pedido de namoro, comemorar aniversário. A gente tem muitos aniversários comemorando. A gente tenta entregar o máximo ali no bar de chuveiro de experiência, seja na unidade matriz ou na unidade filial. Então a experiência tem que ser única e a mesma sempre dentro da marca bar de chuveiro. E no caso então a missão do bar de chuveiro, né, é uma coisa bem... Por mais que eu tenha 30 anos a marca, é uma coisa que permanece muito do que foi criado inicialmente, né? Sim. Da mentalidade dos seus pais, que é essa questão de cliente ter muito valor dentro da casa. O produto em si, ele ser entregue com carinho, com atenção, tudo que está por trás do produto final, né? Sim, com cuidado, né? A minha mãe, ela é uma exímia pessoa na qualidade do que ela faz, cara. Assim, ela entrega o melhor dela sempre. Então a gente carregou isso desde a nossa infância, né? Meu pai é aquele cara com uma visão mais empreendedora, de correr mais risco, e ela ali no tato, fazendo tudo com muito carinho, cuidado. Todos os colaboradores que passam têm contato com ela para que isso fique enraizado realmente no comportamento deles como uma cultura nossa, né? Sim. Do carinho e do cuidado com que ela faz as coisas, na qualidade com que ela faz as coisas. Então, assim, a gente carrega isso com muito respeito, né? E segue a risca aí, os mandamentos da Dona Cida. Aí uma coisa que a gente sempre pede, ela já tá agora, já não está tão fixa nos restaurantes, mas a gente pede para que ela sempre faça visitas semanais nas unidades, converse com os colaboradores, dê dica, vê se realmente está tudo certinho do jeito que ela gosta. Uma coisa que eu faço sempre questão dela vai na cozinha, olhar, saber se as receitas estão do jeito que ela gosta, se está do padrão que tem que ser, né? Então, pra gente é muito bom ter ela sempre na casa. Muito bom. Isso é uma história assim, sensacional, né? Porque a gente está trazendo coisas de passado, né? Que a pessoa pensa em relação a empreendedorismo, mas vê que o empreendedorismo, ele com o passar dos tempos, a receita, né, que você falou, ela continua muito parecida. Essa questão da dedicação, o quanto a pessoa se interessa em estudar, o quanto a pessoa se interessa em renovar, quando a pessoa tem a mente aberta e está disposta a assumir riscos. Então, isso é legal de contar a história de vocês, né? Porque quem de Angra não conhece o Bar do Chuveiro? Tanto na filial quanto a matriz, que é famosíssima, né? Sim. A matriz é o nosso coração, né? Ali tudo começou, ali é a nossa história. E você, quando começou a história do Rafael com o Bar do Chuveiro? Você que desde pequeno, né? Mas quando você pensou assim, cara, eu quero ser empreendedor, quero estar à frente do Bar do Chuveiro, eu quero... minha sonho de vida. Quando começou essa história? Cara, porque desde a nossa infância, eu e minha irmã sempre estivemos presentes naquele ambiente, né? E meu pai sempre falava, vocês têm que estar aqui porque isso aqui um dia vai ser de vocês e tal, mas não era uma coisa assim que ele intitulava que teria que ser, mas já trazendo pra gente essa responsabilidade. E ao longo do tempo a gente foi participando, a gente foi estudar, fazer outras coisas e tal, mas quando nos vimos assim, já estávamos envolvidos com aquela situação, né? Eu digo isso porque a gente conhece muito o seu Nilton, né? Mas a gente conhece muito o Rafael do Bar do Chuveiro. E vocês, o seu nome sempre teve atrelado à marca Bar do Chuveiro, né? Não tem uma pessoa que não saiba. Tem coisas que a gente fala assim, vou dar um exemplo, Nescau. Você não sabe quem é o dono do Nescau. Mas, cara, não tem uma pessoa que a gente fala de Bar do Chuveiro que não saiba quem é o Rafael. Então o seu nome, eu vejo que ele está muito por trás da marca
Barra de Chuveiro. E acho que isso tem muito a ver com a sua entrega ao produto final, né? Sim. Ao quanto você acredita naquilo. E eu sei que em algum momento da sua vida teve esse start em relação a isso. E acho que devido à admiração dos seus pais, o quanto você confia na marca. Porque assim, pra mim, cara, o Barra do Chuveiro é uma continuidade da história dos meus pais. Então, assim, desde quando a gente começou a realmente assumir, eu fui procurar, cara, como é que eu posso fazer, que contribuição eu posso dar para que isso fique ainda melhor, que eu possa contribuir para que isso seja melhor ainda, né? Então eu fui estudar, fui fazer administração, né? Muito incentivado pela Janine. Janine foi para a área de gastronomia estudar alguma coisa, minha irmã foi fazer parte de RH. Então, assim, juntamos forças para isso, porque a história do Barra do Chuveiro também é uma história de uma família que está por trás, não de uma pessoa só, cada um com a sua contribuição, né? E vejo que isso, assim, trouxe bons resultados, trouxe uma boa visão para a gente pensar que, embora tenha sido muito mais difícil empreender naquela época, com toda aquela dificuldade, com aquela realidade, né, nós temos uma missão ainda maior, que é dar continuidade a esse legado, cara. Então a gente tem que se preparar para isso. No podcast do Marco, ele falou que você abrir um negócio é muito fácil, qualquer um abre um negócio. Hoje acho que ele falou que, e eu concordo muito com a opinião dele, que a maior dificuldade do negócio é você manter o negócio de fato. Com certeza. E a gente vive numa cidade de interior onde isso é muito comum, legado dos pais, né? Uhum. E muitas das vezes é comum de ver que as pessoas não têm a mesma paixão do pai na hora de criar o negócio, né? Então, se você não traz isso pra você, igual você fala muito de família, isso eu acho sensacional, admiro muito essa parte de você. E se você não tivesse essa pegada, talvez hoje o Barra do Chuveiro não teria essa transformação que vive o Barra do Chuveiro, né? É um ambiente muito inovador. Sim. A gente ama estar ali, né, gente? Pra gente paixão. Assim, a pessoa fica assim, nossa, mas vocês trabalham tanto, mas assim, sério, de verdade, a gente trabalha realmente muito, mas é uma coisa, pra gente, é prazerosa. A gente consegue transformar as experiências das pessoas, a gente busca ter conhecimento, tá sempre estudando para que a gente possa ainda melhorar essa experiência, saber o que a gente pode melhorar de uma apresentação de um prato, saber o que a gente pode melhorar nas nossas redes sociais, como que pode ser a nossa comunicação, o que eu posso melhorar para escutar o cliente mais uma vez. Então, assim, pra gente é a nossa vida, né? A gente não consegue, eu e ele, a gente sai pra qualquer lugar que for, mas assim, a gente fica pensando, caramba, isso aqui seria legal se a gente pudesse levar essa experiência lá pro bate-chuveiro. Bate-chuveiro o tempo todo na veia, é surreal, assim. E os meninos nossos já também servem de... A gente até fala com a galera assim, o cliente pode até esquecer o que ele comeu, mas ele não pode esquecer a sensação que ele teve quando ele esteve ali, né? Então, assim, isso é o que impacta, cara. Sim. Você pode até esquecer o que você comeu lá, mas, cara, eu vivi um momento tão legal, tive um cuidado, tive uma experiência tão incrível que, pô, quero voltar nesse lugar e quero levar mais gente, cara. Então, isso E viram marqueteiros do Barra do Chuveiro. Sim. Isso é muito comum, né? O cara que vai ao Barra do Chuveiro, ele simplesmente indica naturalmente as pessoas para ir no Barra do Chuveiro. Sim, se torna os defensores. Os defensores da marca. Queremos criar mais defensores da nossa marca. Isso aí. E na fala da Janine, eu vejo muito dessa questão, né? Hoje tem a diferença entre o empresário e o empreendedor. E o empreendedor é que pensa assim como você, Janine, que tá sempre ali pensando no que pode melhorar. Que seja um fio de sal que vai mudar no tempero, que vai fazer a diferença. Esse é o cara empreendedor, que muda um detalhe na marca que vai diferir. O empreendedor está preocupado com isso. Quando você é um empresário, você está muito preso dentro do negócio e não está tendo tempo para pensar. Eu já vi essa definição e acho ela muito legal. Os detalhes fazem muita diferença. Muita, muita. E o detalhe de você escutar... Às vezes a gente não está 100% certo em tudo. A gente erra. Mas escutar aquilo pelo nosso erro e aprender e acertar e trazer uma nova experiência para aquela pessoa numa próxima visita... Gente, sabe? Eu acho que pra gente não tem preço... Não tem preço a pessoa sair de lá satisfeita, sabe? Assim, satisfeita por completo. Né? O problema eu vejo não tá no errar, sabe? As pessoas estão muito martirizadas no errar. Quando eu fui criar um podcast, uma parada, um programa, cara, o negócio é tal quanto mais... tem que errar, né? Tem que errar pra ficar bom, né? Tem que errar. Porque se você fizer um programa que você achar que não tem nada, que você possa melhorar, pô, aí... Entendeu? Qual o sentido, né? Sim, e é o quanto mais rápido você reage àquele erro, né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? É isso que muda o jogo, né? É isso que vira a chave. E é isso. A velocidade.
Pode falar. Não, a velocidade com que a gente lidar com aquilo que deu errado ali é o que vai fazer a diferença, cara. Não é você errar. Tem que errar, a gente até incentiva a galera a tomar decisão e tá tudo bem se der errado, assim. Mas como é que você vai reagir? Como é que você vai se comportar diante daquilo? Isso dá um super gancho para falar sobre hoje como vocês lidam com essa questão de ouvir o cliente, né? Eu acho super comum quando você vai ao Bar de Chuveiro, né? É engraçado que todas as pessoas que vão ouvir esse podcast com certeza já foram no Bar de Chuveiro. Tem que ser uma pessoa em Angra que não foi no Bar de Chuveiro, né? Que está até na região. E você tem as pessoas que atendem a gente lá, eles sempre pedem o feedback. E como vocês usam essa ferramenta de ouvir o cliente? Então, vou falar um pouquinho. A gente tem um QR Code que a pessoa tem lá como experiência. Ela pode ter comido ou passou um dia, ou sei lá, eles vão perguntar sempre, e como que foi? Pode ler aqui o nosso QR Code, responde as perguntas, pode falar de verdade qual foi a sua experiência. E tem lá várias questões que as pessoas podem estar dizendo conforme foi o atendimento e a experiência dela. Mas, além disso, eles deixam um campo em que ela pode dar sugestões, falar que está faltando alguma coisa. E várias dessas coisas que já foram ouvidas, a gente conseguiu agregar nas reformas que a gente fez, tanto na filial quanto na construção da filial e na reforma da matriz. Então, por exemplo, espaço kids, vinho, sobremesa. Então, várias outras coisas, né, em relação ao atendimento, música pratos, ao vivo agora música ao vivo na filial. Então, são necessidades do cliente e, mais uma vez, a gente está tentando trazer da melhor forma e, lógico, usando a tecnologia hoje que tem a nosso favor, né? Então, a gente consegue saber na hora real ali o que o cliente está falando. E a ferramenta permite que você se identifique ou não, entendeu? Então, eu quero que dê uma sugestão ou fazer uma crítica, mas eu não quero saber quem está falando, tá tudo bem. Exatamente. Agora, se também quer me identificar e quer um feedback também do que foi feito, melhor ainda, vai criar esse relacionamento e estar disposto sempre a ouvir. E é uma cultura, né? Isso existe sempre. Sim. Isso serviu até de várias tomadas de decisões na hora de vocês abrirem a filial, né? Sim. Com certeza. Uma série de questões que vocês foram adaptando no Bar de Chuveiro de lá pra cá, né? Sim. E os funcionários, vocês geralmente treinam, capacitam? Como é que vocês fazem isso? Então, a gente tem... Pode falar. A gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal do Sebrae. Conhece o pessoal do Sebrae? Conhece. Sem clubismo. Então, uma das coisas que a gente faz questão, como a gente ama estudar, a gente ama se atualizar, a gente quis trazer essa cultura para dentro da empresa. Permitir que as pessoas que estão dentro do Bar de Chuveiro, elas entrem de um jeito, mas nunca vão sair do mesmo jeito. Então, assim, elas vão ser treinadas, elas vão ser capacitadas, elas vão ter oportunidade de estar aprendendo também sempre algo novo. E a gente está sempre capacitando todos, seja na cozinha, seja no salão, né? Seja o pessoal da limpeza. Eu acredito, assim, que para que nós tenhamos as pessoas boas, nós também temos que nos esforçar para ser uma boa empresa, né? Então, como um caminho de uma boa empresa, eu acho que capacitar as pessoas, dar suporte é o que a gente busca, né? Estamos, assim, cada dia mais buscando isso para melhorar esse processo, para saber entender a necessidade deles, né? E nós somos também responsáveis por dar suporte para eles nessa situação. Às vezes tem uma cobrança em cima de um colaborador, mas será que nós capacitamos ele para aquilo, né? Estamos dando algum suporte para aquela necessidade? Então, a gente acredita muito nisso, gente. E isso não é comum de ver, né? Infelizmente. E como vocês conseguem mensurar a importância disso, de capacitar o colaborador? Pode falar. Eu acho que pela resposta do próprio cliente, sabe? Nossa, o cliente chega para nós lá e às vezes bota lá no próprio pesquisa e fala assim, caramba, que atendimento foi esse? É diferente. Eu não encontro nada igual desse jeito. Então, assim, a gente consegue mensurar pelo resultado, pela volta, pelo fidelidade do cliente, de estar sempre ali. O nosso educação já consegue identificar quando o cara vai, que ele gosta de comer, já conversa, já brinca. Cria como eu vou falar? Um laço com o cliente. Então, acho que é uma das coisas. Isso tem resultado nos nossos números, nos negócios, cara. Então, assim, é uma matemática que vai fechar, a conta que fecha, entendeu? Não tem... E antes de... Acho que é um assunto que a gente até entrar em pauta, que antes de vocês serem chefes, né, patrões, vocês também são consumidores. Sim. E hoje é muito comum o péssimo atendimento. Não digo só na região, mas eu digo em nível nacional, sabe?
E é muito falta desse tipo de visão para dentro da empresa, né? Porque todos nós somos consumidores. E aí você vê muito das pessoas gostando de avaliar os outros, né? Chega lá, de péssimo atendimento, não sei o que, mas não olha para dentro da empresa e vê que talvez isso seja um problema de capacitação, motivação do colaborador, entendeu? E é um processo contínuo, né, cara? É um processo contínuo, não dá para parar. Não é simplesmente você vai lá, capacita o cara e depois você tem Tá que tudo contar... bem. É contínuo. Precisa ser contínuo. Porque, assim, chega uma hora que a pessoa tá desmotivada. E aí, o que você vai fazer? Você precisa estar ali sempre. E outra coisa, não é uma só capacitação, mas o dia a dia, você tá preocupando de verdade com o seu colaborador. Você precisa ter o zelo, o cuidado. Como que ele tá hoje? Será que ele tá bem? Você precisa se dispor a ajudar, sabe? Não é só cobrança, mas eu também chegar, conversar, estar disponível. Você tá precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? E aí? Até mesmo a alimentação dele. E aí? Como que você vai se preocupar com a alimentação dele? Sim, tem que se preocupar. O cara tá ali quase a metade do dia ou mais com você. A gente costuma passar mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que até às vezes com a nossa família, né? Sim. Não digo vocês, né? Porque a família já tá dentro. Não, mas é fato, cara. A gente Eles passam mais tempo com vocês do que com a família deles. E se eles não se sentem, não posso dizer... Acolhidos, né? Acolhidos dentro daquele local ali, é uma pauta bem legal, sabe? E acho importante a gente ter vocês aqui para falar sobre isso. Porque é um diferencial, né? E falando sobre diferencial, virou-se um diferencial, né? Porque um bom atendimento teria que ser obrigação para qualquer tipo de empresa, né? Exatamente. E acaba que hoje o Bar do Chuveiro ele sai muito na frente, porque além de outros diferenciais, tem a questão da qualidade do atendimento. É o carro-chefe, é um lugar que você vai chegar e falar, não vou me aborrecer, eu vou para lá, vou ter o atendimento ágil, vou ter um atendimento cordial, vou ter um atendimento eficaz. Então, às vezes, as pessoas optam, serve como critério de opção na hora de selecionar um lugar para ir. A gente busca algumas soluções, né, que nós acreditamos que contribuam para isso, né? Seja no processo, procedimento, tecnologia, né? Porque hoje nós acreditamos que seja importante ser ágil, né, cara? Ainda mais se estiver numa praça onde o atendente tem que andar muito. Aí pensar em todo o processo de anotar pedidos, de enviar. Então a gente tenta fazer, a gente traz algumas inovações aí de tecnologia para que isso ajude, e nós temos visto que isso contribui, né, cara? E quanto a gente volta mais uma vez, o quanto é importante ouvir o cliente, porque ele na verdade é que vai avaliar tudo isso no final. Isso fez diferença para ele, por isso que a gente tem o nosso ouvido muito atento para o que ele vem falar, e cobra pesquisa e pede para que eles falem, né? Porque isso é importante. Será que fez diferença para ele? O que ele traz de retorno para a gente em função de toda a experiência que a gente está tentando proporcionar? Faz sentido? Quando faz sentido, a gente tem um norte, sabe, que está no caminho certo. Na percepção que eu tenho assim, que o Bar do Chuveiro ele funciona como um triângulo, né? Tudo que tem que ser bom para o cliente, para vocês e para o funcionário. Esses três pilares são importantes. Super. São três É engraçado o Rafael falar assim do pedido anotar, porque lá eu cheguei em 2005 no Bar do Chuveiro, então eu cheguei meio assim, porque... E aí lá o pessoal chegava, atendia um papelzinho, anotava, eram 3 papéis, anotar um para cozinha, um para caixa, um para bebida, e às vezes poderia se perder aquele papel ali. E aí, das primeiras feiras que a gente foi, começou a visitar, a gente viu a tecnologia de sistema. E aí a gente veio e trouxe, e aí a gente conseguiu uma pessoa em Angra que faz o sistema. E ele está com a gente até hoje, né? Então, ele também é uma das pessoas que é interessante, que ele escuta as nossas necessidades. Então, conforme a gente vai precisando de uma necessidade, ele vai buscar e vai lutar para que a gente consiga nos entregar, né? Aquela demanda. Então, hoje, a maior parte da nossa parte de tecnologia é com o pessoal da Infoangra. Infoangra, né? Sim, pode é falar o Sandro. Coisa boa, a gente fala. Porque, assim, eles nos entregam e conseguem nos dar a solução para todos os nossos problemas. Ele leva a necessidade e ele entrega a solução, então... É impressionante. E eu costumo falar do sistema de atendimento do Bar do Chuveiro para todo mundo. Para mim, eu não vejo nenhum parecido, até fora de Angra, entendeu? Essa questão de você ir lá com um grupo, você faz o seu pedido, anota na sua própria comanda ali eletrônica. Porque, tem lugar que você vai que o pessoal faz o pedido mas tem aquela velha comandinha de papel, né? Você bota ali na mesa, ela molha, e
fora isso, cada um faz seu pedido individual, na hora de fechar a conta, cada um fecha a sua conta. Entendeu? Eu acho que pra mim se eu pudesse implementar em todos os restaurantes que eu vou, poderia ser assim. É um facilitador, né, cara? Porque E faz diferença. acho que uma das coisas que mais tomam tempo é você fazer uma divisão de conta, né? Não, e além de tempo, de disposição, né? Sim. Eu comi, eu só bebi 2 cervejas, eu não bebi. Sim, tá ali, filho, não tem como, né? E assim, você vê, isso lá atrás, ele já trouxe essa demanda de trazer o sistema pra gente. E agora, há um tempo atrás, antes da gente abrir essa filial, a gente mostrou para ele uma demanda que era de trabalhar com a maquininha, para poder já tirar o pedido, para poder fazer o pedido, pagar, tirar a conta, fazer tudo, o atendente ter essa autonomia de já fazer tudo na mesa com o cliente. Ele foi lá, correu atrás e conseguiu trazer. E nós fomos os primeiros em Angra a trazer essa tecnologia de atendimento na maquininha. Ou seja, mais uma vez, a gente tentando trazer algo novo para uma experiência para o cliente, sabe? Então, a rapidez. O cara não tem que ir lá no caixa buscar a conta para poder voltar, para poder pagar. Isso também causava, às vezes, tempo. A gente precisa também de rotatividade, querendo ou não. Né? Então, o cliente, ele faz o pedido, ele tira a conta, já paga e já está tudo por ali, está tudo certo. E, mais uma vez, envolve os 3 pilares, né? A empresa, o colaborador que vai ter muito menos trabalho, E mais autonomia. Mais autonomia. Até o colaborador, ele se sente importante, né? Porque até, às vezes, o colaborador de outra empresa tem que ir lá no caixa, dar pro patrão fazer a conta e fazer aquela ali mesmo coisa. resolve tudo. O cara se sente importante. Sim. Isso é muito legal. E a gente sempre está tentando buscar as melhores coisas para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível, com certeza. Isso faz diferença, cara. Faz muita diferença na eficiência do trabalho. E é legal de falar isso. O Michel falou que vai passar aqui. Passando um pouco já já falando um pouco sobre a história do bar de chuveiro, né? E aí é até legal de falar isso, né? Com exceção do Marco, eu falo que tem um critério para você vir no... Até o Marco, né? Tem um critério para você vir no Hora do Cafezinho Podcast. É abrir um negócio no meio da pandemia. Até hoje, todas as pessoas que vieram entrevistadas aqui, eles abriram um negócio no meio da pandemia. Poxa. E a gente vê que é uma característica de empresário, que ele dá a cara a tapa mesmo e desafia as estatísticas. E foi um negócio, e tipo, o setor de alimentação, quiçá, foi tirado depois do setor de eventos, sei lá, top 3 de negócios que mais sofreram com a questão da pandemia. E aí eu pergunto pra vocês, essa questão da filial de Angra, Centro, qual foi o desafio pra vocês, assim? O que vocês pensaram? Era pra ter um bar de chuveiro no centro? Como que foi esse processo? Pegando um pouquinho do gancho da pandemia, né? Porque assim, no início foi assustador o cenário, né? Nossa. A gente foi pra um delivery na marra ali, sem saber, como sobrevivência mesmo, de... Nós somos um aplicativo na marra. Muita restrição, né? Porque a princípio estava fechado, depois tinha números de mesa que você poderia ter, só delivery, enfim, a gente foi se adaptando ao cenário que ia acontecendo ali, né? Enfim, a gente foi e aos poucos foi liberando e assim, o negócio surgiu realmente da pandemia, né? A segunda unidade veio na pandemia, assim. Oportunidade de Deus. Já era assim um sonho, porque assim, o meu TCC de administração de empresa foi uma filial do Bar Chuveiro, né? E era no centro. Então alimentava esse sonho durante muito tempo, né? E aí as coisas foram surgindo, acho que no tempo certo, demorou um pouco para acontecer, eu tinha essa ansiedade no meu coração e tal, mas minha família comprou ideia, apoiou, e aí surgiram as oportunidades. Eu acho que aconteceu no tempo certo, no momento certo, no lugar certo. Então acho que a gente está muito feliz com a decisão e colhendo os frutos de estar onde nós estamos hoje ali no Aquidaban ali, que tem sido bacana. As pessoas já pediam, né? Sim. Já sempre pediram, na verdade. A gente tinha uma métrica mais ou menos devido às feiras que a gente participava. A gente sempre participou de feira. Na Costa Verde, a feira que teve até pouco tempo agora, na Praia do Anil, do pessoal Angra Expo. Então a gente vinha participando de algumas coisas na cidade, quando tinha oportunidade a gente sempre estava. E aí as pessoas, poxa, quando que vocês vão vir? Quando que vocês vão vir para Angra? Vocês precisam vir para Angra. Então, quando veio essa oportunidade, foi uma coisa que, vamos tentar? Vamos. A gente entregou na mão de Deus, entendeu? E a decisão foi favorável, graças a Deus, e a gente está aí com essa casa maravilhosa que a gente ama. A gente está muito feliz.
E aí vocês foram, isso foi que 2020 já? Vocês abriram? Foi 21, né? Não, 21 a gente abriu. 21, 20 começou a pandemia. Isso. E aí meio que surgiu a oportunidade, as coisas foram acontecendo. Isso. E eu lembro que ficava sempre um burburinho, ficava um mistério no ar. O pessoal falava, é Barra de Chuveiro. Aí o pessoal falava, não é Barra de Chuveiro, não, é outra coisa. Vocês guardaram esse segredo por bastante tempo? Ou... Não. Enquanto estava em negociação, quando não tinha nada certo, sim, mas depois não. É porque obra foi um processo demorado, desgastante, né? Até coloquei no stories do Instagram, né? Do bar, né? Assim, botei a foto só do deck, o que será que tá por vir e tal. Aí o pessoal já sabia, assim, querendo, torcendo. Muita mensagem positiva, que era muito bacana. E eu fiz o acompanhamento da obra. Porque, assim, a obra é uma coisa que a gente pensa num tempo e ela sempre extrapola, né? E foi bem bacana, as pessoas dando o positivo, né? Não, a gente entende, mas, poxa, vê quando que vai abrir e tal, assim, todo mundo ansioso. Mas foi muito positivo. Mas foi muito assim, positivo, foi muito. Até as cobranças que existiam para abrir foram coisas que nos motivavam muito, assim, né? Porque, cara, a galera tá ansiosa para que isso aconteça, né? Vai dando um gás, né? Por mais que você... E é legal de ter vocês aqui no programa após esse período ter passado, é que as expectativas elas foram supridas, né? Sim. Desafiadoras, mas foram supridas. Qualquer negócio. E você falou uma coisa, as pessoas acham que acho que não tem ninguém que não conheça o Bate-Chuveiro. Cara, eu vou te falar, muita gente conheceu o Bate-Chuveiro com a filial aqui. É impressionante, assim, teve as pessoas que não tinham oportunidade de sair do centro para ir lá na Matriz, no Bracuí, e as pessoas hoje, de fato, também estão tendo a oportunidade de conhecer. Eu falo como morador do centro, né? Sempre morei na região aqui do centro de Angra dos Reis e... Cara, era uma... Como posso dizer? Era um evento ir no Bate-Chuveiro quando era no Bracuí. A gente ia lá, tipo assim, a família toda. A gente... vamos lá no Bate-Chuveiro. A gente saía, ia lá, passava praticamente o dia inteiro no Barra de Chuveiro, porque realmente era longe. Sim. Agora é super comum. Eu tô aqui... Tá mais próximo, né? Aí hoje vou tomar uma cerveja ali, vou ali no Barra de Chuveiro tomar uma cerveja e comer um pastel, né? Não daria se fosse mesmo. E sim, tem cliente hoje que vai lá ali na filial e fala assim... eu tive lá no final de semana porque eu queria passear um pouco, pegar um pouco a estrada e chegar para ir lá na Matriz. Vocês são muito bons em tudo, seja aqui ou lá, é tudo muito bom. E assim, é legal escutar isso, sabe? As pessoas têm o prazer de visitar as duas unidades. Isso pra gente é bacana demais. E é legal de vocês falarem dessa questão do tipo, o produto em si, ele colabora, assim, claro, mas ele não é tudo do Barra de Chuveiro, porque a gente vê que tipo, tem dois negócios, teoricamente são restaurantes, mas que cada um tem a sua pegada, né? Um geralmente pega mais o público da noite e tal, outro pega mais o público de fora de Angra. E como que vocês veem os dois modelos de negócio? Assim, uma característica legal é que, assim, uma preocupação que existia da nossa parte e até a pergunta das pessoas que estavam ali frequentando era se uma casa ia impactar a outra, né? Então, assim, a filial desafogou um pouco a Matriz, né, quando existia aquele pico de final de semana, fila de espera enorme, e ao mesmo tempo também deixou o público mais passante, mais turista, que vai para Paraty em si, ou que está naquela redondeza, ele passou a frequentar mais lá. É um público mais do dia, durante o dia ali, e a galera mais noturna, a galera que está mais aqui no centro, ficou mais para filial, aqui no Aquidaban, aqui no centro, então... Mas que foi bem balanceado, teve um equilíbrio muito bom entre as duas casas, assim. As duas casas recebem muita gente de fora, isso é muito legal, né? Porque a gente sempre interage muito com as pessoas e busca essa informação. As pesquisas também mostram que as pessoas, tem muita gente, muito turista que frequenta, mas elas têm um pouco diferente nesse sentido, mas pega uma galera mais família. Seria mais assim, a parte diferente é que as pessoas hoje vão na filial e ficam com mais tempo na mesa, tá? E o público da Matriz é o pessoal como tá passante, tá viajando, então o cara vai lá, senta, porque ele sabe que ele vai ser bom, ele come, mas ele não fica aquele tempo todo demorando, porque ele vai continuar a sua viagem, né? Que for. Mas a gente tem bastante público, ambos, dos dois lados. E o legal é que tem o turismo lá e tem o turismo aqui. E o daqui é muita indicação do taxista, do pessoal do aplicativo, de carros, né? Dos hotéis que indicam para ir para lá. Então, assim, isso é muito legal, porque é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Sim, e essa questão, antes só de prolongar, tem algum produto diferente que tem numa filial que não tem na outra? Hoje tudo que tem no... Tudo. Os cardápios são o mesmo, né? O cardápio é um...
E tudo aquilo que a gente vai buscar para fazer de novo e criar, faz a ficha técnica e aplica nas 2 casas. Agora, assim, isso é uma particularidade do momento. Pode ser que em algum momento a gente entenda que isso possa ser um pouco diferente. Mas, assim, o grande objetivo foi replicar aqui o que já existia na matriz há muitos anos e super deu certo, né? Então, acredito que, assim, se tiver alguma necessidade um dia de ter alguma coisa diferente, nós vamos trabalhar isso com muita... Escutando o cliente. Escutando o cliente. Se for necessário, não vejo nenhum problema, mas que seja de forma estratégica. E hoje, já uma pergunta meio de bastidores, hoje qual tipo, assim, o produto mais vendido assim, do Barra de Chuveiro? Bom, vamos lá. Cara, o pastel de camarão catupiry é o produto que mais vende no Barra de Chuveiro. Disparado. É o carro-chefe, Disparado. com certeza. Com certeza, é um dos mais queridos. Pastel de camarão catupiry. O pessoal já chega pedindo. Às vezes, é sério, o pessoal às vezes chega lá e fala assim, boa tarde, pode pedir pra mim já 2 pastéis de camarão catupiry? O cara nem olhou o cadáver, mas já pede. Só pra abrir o apetite. Abrir o apetite, exatamente. Eu suspeito a falar, né? Eu vou lá só como fixo também. Outro que eu gosto de coisa, eu gosto muito é o caldinho de feijão. Caldinho é top. Caldinho de é top. De lei. Caldinho. Desde da filial, e só como você mencionou, cara, eu já peguei fila, desde que abriu essa nova, eu já peguei fila lá na já matriz. peguei fila de espera aqui. No início foi bastante desafiador, né? Teve uma fila enorme. Muito. No início foi surreal, porque todo mundo queria, né? Novidade, né? Sim, mas aí depois... E novidade boa, né? Porque sim, o pessoal já sabia que E assim, a gente foi, conforme a gente foi conhecendo, sabendo a demanda, tentando reconhecer e melhorando, e depois estabilizou. E hoje a gente tem um público muito bom, graças a Deus. Verdade. E aí, voltando a tocar no assunto em relação à filial, né? A filial há pouco tempo, a matriz não, ela há pouco tempo também passou por reforma, né? Sim, era o nosso planejamento já fazer uma reforma lá, o projeto já existia há bastante tempo. Só que como existia, a gente sabia dessa possibilidade de ter uma nova casa, e lá nós sabíamos que nós teríamos que parar a unidade lá. Então, estrategicamente, a gente primeiro inaugurou, rodou a casa durante um período para maturar, o pessoal entender que existia, para depois parar lá e aí retomar o projeto que nós tínhamos feito lá. Até mudou o chuveiro, né? Fez algumas mudanças lá, ficou legal. Tem alguma coisa de trazer um chuveiro aqui pra Filipe? Nem que seja uma réplica, nem que seja algo que remeta à história do bate-chuveiro, isso a gente vai trazer. Isso já está dentro até inclusive do projeto, porque a gente não finalizou, né? A obra, porque a obra, como eu falei, nunca acaba. Então, Mas vocês estão sempre inovando, né? Então, sim, a necessidade. Sempre ouvindo o cliente, então... E eu acho que assim, toda empresa ela tem uma história, né? E não tem como contar a história do bar, do chuveiro, sem ter o chuveiro. Então, uma hora nós vamos ter que ter esse chuveiro lá. E é comum as pessoas perguntarem? Sim. Sim. Aí a gente explica, o pessoal já está pronto para poder responder, né? Então, a gente dá uma breve explicação, que a gente ali, na verdade, é uma unidade que é uma filial, que a história vem lá na matriz, aí eles explicam toda a história de chuveiro e tal. E assim, quem conhece, cobra o chuveiro. Quem conhece, cobra. E quem não conhece, pergunta por que não tem um chuveiro ali, né? Então... Assim, o chuveiro, lógico, na matriz, o chuveiro ele vem de uma cachoeira, uma pequena parte de uma cachoeira que existe lá. Então, assim, a água realmente é límpida, é abundante, né? Então, assim, é diferente da proposta que a gente possa trazer para o centro hoje. Mas que a gente precisa trazer algo que remeta ao bar chuveiro, o chuveiro em si, com certeza. Eu acho que é uma pergunta de todo mundo, sim, né? Sim. E é bom até para poder todo mundo já saber. E essa questão igual ela fala do chuveiro lá, do negócio, é uma coisa que eu vejo até como um diferencial. Porque até, eu vejo que muitas das praias daqui de Angra, você não tem ali aquele chuveiro, que é muito comum no Rio de Janeiro, você vai lá, se banha e depois você joga uma água doce, perfeito para ir para casa. E aí era muito comum quando a gente ia pra praia do lado de lá, né, pro lado do Perequê e outras coisas, a gente na volta passar no Barra do Chuveiro, além de comer pastel pra tomar um banho e pra ir embora pra casa. É muito comum, muito comum. Muita gente vive essa experiência de parar ali, tomar uma ducha ali, aproveitar para comer um pastel. Já teve época também de carnaval, quando ali, época de carnaval, assim, que era bem intenso o carnaval, as mesas do lado de fora, em volta do chuveiro, o pessoal passava o dia ali, tomando cervejinha, comendo pastel e tomando banho no chuveiro. Ela tomava banho, ficava lá sentadinho lá no guarda-sol, era bem bacana. É muito comum também. Legal. Vou fazer Pô, tá difícil aqui, vocês falam de pastel, esse pastel aqui na minha frente.
Uma coisa que eu queria entrar num assunto aqui, saindo um pouco, já puxando pro lado de conteúdo e tal, um pouco dos dois, né? Trazendo por esse lado mais de empreendedor, saindo um pouco do lado fora do Barra Chuveiro. Hoje, uma coisa que eu sempre quero perguntar isso para quem vem aqui no podcast, eu sempre acabo esquecendo. Hoje, a rotina de empreendedor sua, Rafael, como que é? Como que você hoje trabalha dentro da sua rotina de empreendedor? Você tem alguma rotina que você segue padrão todos os dias? Ou é tudo uma confusão? Como é que é? Cara, eu tento me organizar, né, gente? A gente sabe que eu tento. Eu sempre Mas tento. assim, a gente tem uma rotina, às vezes, de buscar resolver alguma situação a cada dia, mas assim, eu tento sempre ter pelo menos umas 2 horas de estudo diária, né? Faço minha atividade física, né? Às vezes tenho um pouco de contato com meus filhos pela manhã e aí vou atacar as demandas que a empresa tem. Porque é um desafio, né? Pai, empreendedor, atleta. Pô, atleta não, mas buscando me cuidar um pouquinho, porque eu como muito pastel, entendeu? Eu tenho que me cuidar. E isso é importante, né? Eu queria tocar nesse assunto aqui. Eu já tenho alguns podcasts que eu quero falar sobre isso, qual a importância da atividade física. Eu sei que você pratica, a importância dos estudos, que eu também sei que você está sempre se atualizando para implementar as coisas, porque quem está parado não tem nenhuma... Hoje em dia não tem condições, o mercado tá. Sim. E aí, igual você não teve essa questão da inovação que vem lá dos seus pais, que você chegou aqui. Antigamente os negócios tinham muito tendência a dar mais certo, porque tinha muito pouca concorrência, né? Uhum. E hoje, se você não se atualiza o mais rápido possível, se você não está implementando, se você não está inovando, se você não está colocando informações ali dentro daquele seu negócio, você vai ficando muito para trás, entendeu? Por isso que eu pergunto essa questão da rotina. Queria que você falasse um pouco em relação aos estudos. Como é que geralmente você faz isso? Você procura na internet, livros? Cara, eu participo de alguns portais. Assim, eu busco informação sobre o que o meu segmento está fazendo, né? Nesse mercado. O que um dono de restaurante faz para ter sucesso lá? Qual o caminho que ele segue, né? Que exemplo eu tenho de outras empresas que eu posso olhar e trazer para dentro do meu negócio e fazer. Então, eu busco essas referências, eu leio muito, sempre lendo algum livro, né? Sempre buscando conteúdo voltado porque eu realmente estou ali, voltado ali para a área de gastronomia, né? Escuta podcast? Escuto muito podcast, adoro podcast. Muito podcast, eu vou deixando isso bem claro, hein? Eu, assim, até nas viagens. Porque assim, quando eu tô sozinho no carro, cara, o tempo todo escutando podcast, assim, um atrás do outro ali e tal. É uma parada que... É uma coisa que eu até costumo falar, porque, tipo assim, às vezes minha ideia de criar um podcast é muito porque eu também ouço muito podcast. E é engraçado como você tira insight de podcast que você, às vezes... Igual você falou da questão do livro, tipo, você nem espera. Você consegue trazer coisas de outros mundos pro seu cenário, né? Você consegue implementar coisas, e essa questão de estar sempre estudando, estar sempre inovando, estar sempre vendo essas coisas, é legal. Eu queria... esse assunto é muito importante. E aí, até aproveitar que o Antônio me lembrou ali, eu sempre esqueço também. Galera, vocês que já viram até aqui, curtam o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante para ajudar o podcast, tá? É verdade. A gente tem que fortalecer ele, senão a gente não vai aprender mais, né? Mas essa rotina de continuidade, assim, de busca por informação valiosa, né? Porque informação tem uns montes, né? Às vezes a gente fica com overdose de coisa lá de informação e eu me cobro muito e falo isso muito com a Janine de, cara, aprendi algo bom, legal, como é que eu faço para aplicar isso, assim? Como é que eu transformo isso em alguma ação dentro da minha empresa, né? Então, assim, a gente tenta trazer algo bom e que seja aplicável também para o nosso negócio, que traga... Falando um pouco essa questão da rotina, a gente tem essa questão da rotina, a gente procura sempre dividir um pouco para que um possa estar sempre fazendo a rotina da sua atividade física, a rotina do seu estudo, a rotina de gerenciamento dentro da casa e com as crianças. Mas um dos objetivos nossos é que a gente possa estudar, e o objetivo de estar capacitando as pessoas é que as pessoas possam também nos ajudar, que a gente também consiga ter mais tempo, para que a gente possa cada vez mais não estar solto, mas assim, estar podendo de fato olhando para a empresa em si e trazendo benefícios para todos, de uma maneira estrategicamente. Mas para isso... o nosso objetivo é, no dia a dia,
ser cada vez menos relevante ali, no dia a dia, né? No estratégico, sim, no estratégico tá lá, sempre. mas assim, criar esses braços mesmo, formar novos líderes para que a gente esteja cada vez mais no estratégico. Sim, porque tem coisas que só o Rafael pode fazer pelo bar de chuveiro. Sim, com certeza. Tem coisas que só a Janine pode fazer pelo bar de chuveiro. São as pessoas que pensam de maneira estratégica. Mas assim, no dia a dia a gente tem uma equipe muito boa. Sou Muito. muito feliz e muito grato, cara, porque Verdade. tem muita gente competente ao meu lado, assim, e eu acho que é isso que faz a gente ter sucesso, cara. Hoje tem quantos colaboradores no bar de chuveiro? Hoje No total, entre matriz e filial, nós temos aproximadamente 70 pessoas. 70 Então, envolvidas. 70 inscrições no Hora do Cafezinho Podcast. Com isso aí. certeza, Tá galera. falando aí pra galera aí, elogiando super a galera aqui, falando que os colaboradores do Bar de Chuveiro são 10, então aí, ó. Cada um, mínimo 70 visualizações no podcast tem que ter, né? Com certeza, hein, galera. E aí, falando sobre uma questão de desafio, né? Hoje no Brasil, o segmento de alimentação fora do lar, ele significa quase 1/3 da receita do que as pessoas gastam, sabe? Então, tipo assim, é muito importante para as pessoas ter esse negócio. E qual o grau de quão importante vocês se sentem em relação a isso? Em relação a... Você pode repetir, desculpa. Em relação, tipo, vocês... 1/3 do salário da pessoa que ela recebe, ela vai gastar com o segmento de alimentação fora do lar. Comer fora de casa. E o como vocês se sentem importante em relação a isso? Cara, olha que fatia, né? Olha que grande oportunidade de negócio. Você tem que estar preparado para merecer esse momento, né, cara? Então, assim, a gente... É o que a gente busca, assim, ser merecedor dessa grana que rola ali pra estar na escolha dessas pessoas, né, cara? Então Assim, é muito legal a gente ver, a pessoa vem no final de semana, aí daqui a pouco a gente vai no próximo semana, tá lá voltando, sabe, assim, feliz, já tá trazendo um colega, um amigo, ou um parente, caramba, olha, Rafael, eu vim aqui pra poder te mostrar, esse aqui é meu primo, veio lá não sei de onde, que eu precisava mostrar o bar de chuveiro. Então, assim, o quão gratificante pra gente ter essas pessoas no restaurante e ela ter escolhido o bar de chuveiro dentre todos os restaurantes que tem na cidade. Então, assim, o que eu posso fazer para merecer isso? Como eu posso melhorar para que essas pessoas retornem sempre? Então, e a gente tem isso no nosso coração, no de nosso verdade, DNA, cara, com a equipe, assim, de falar, cara, hoje é aniversário do Leonardo Gino e ele decidiu vir comemorar no bar de chuveiro. Nós somos privilegiados, cara. Você poderia ir para qualquer lugar. Você decidiu estar lá com a gente, então vamos dar o nosso melhor, vamos cuidar de você, vamos te tratar super bem para que a sua experiência seja realmente incrível. É isso que a gente trabalha para isso. E vocês investem muito em relação a essa questão da comemoração, né? Sim. Sim. Eu vi que vocês fizeram um evento agora, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. E geralmente isso tem uma programação para isso? Eu faço mais um pouco dessa parte de programação, aí já tenho até, na verdade, tô com alguma coisa já pronta praticamente até o final do ano já, incluindo Copa do Mundo. Copa do Mundo, vão pro bar de chuveiro que terá jogos passando. Então, assim, eu vou criando, eu tenho um caderno meu lá, que é muito engraçado, que eu desenho literalmente o que eu espero, como seja, escrevo como que vai ser, apresento pro Rafael. E aí, assim, passando pelo teste, sendo aprovado, a gente aplica no restaurante. E aí, assim, uma das coisas que está muito em alta são os lugares, os pontos instagramáveis, né? Então, assim, trazer algo diferente para o cliente, algo que seja, lógico, que case com a marca, bar de chuveiro, que seja nada agressivo, mas que seja pontual, tem trago muito valor para as pessoas. E as pessoas... É engraçado que no Dia dos Pais as pessoas chegavam lá, eu vi lá no Instagram, vi que ia ter um negócio diferente, a gente veio pra cá. Então, assim, as pessoas escolhem agora o restaurante também pelo aquilo que você já vai oferecer. E se você não divulgar, cara, as pessoas talvez não te escolham. Então, você tem que se preparar para receber bem essas pessoas. Isso faz parte do marketing da empresa. Então, assim, tem que pensar estrategicamente, sim, nesses dias especiais, porque você possa agregar valor e as pessoas seja um fato de escolha, um ponto de escolha de visita. Faz muita diferença, realmente, cara, assim, esse cuidado, né? As datas não passarem despercebidas ali, então a gente tem trabalhado com cada vez mais foco nisso, sim, porque isso traz resultado. E essa questão da data, eu falo muito de estratégico, né? Porque realmente, tipo, não é comemorar todas as datas. Se eu for olhar o calendário, tem 1 milhão de datas comemorativas. Todo dia é dia de alguma coisa, né? Todo dia é de alguma coisa. Dia. Exatamente. E tem que se ver o que realmente, de fato,
é estratégico pro seu negócio. Sim. Entendeu? E adaptar aquilo de uma forma igual vocês estão fazendo. E aí a principal ferramenta que vocês usam para divulgar isso hoje é o Instagram? Um dos principais canais que a gente tem, Instagram e Facebook. Então, é onde a gente tem, no Facebook a gente tem mais público que no Instagram. A gente tá com 15 mil, acho, no Instagram. Mas assim... O Facebook é página mesmo? Página Bar do Chuveiro. E aí tudo que vocês compartilham no Instagram, vocês compartilham no Facebook. No Facebook, E a gente também tem o Google Meu Negócios e tem a página também no TripAdvisor. Então, porque hoje ainda a TripAdvisor ainda é um ponto de escolha para pessoas principalmente de fora, né? Então a gente precisa também estar sendo visualizado lá. Então, tem sido bem bacana, assim, o resultado, as visitas, as pessoas, vi lá você, às vezes até para saber localizar no Google Meu Negócio, consegue localizar as 2 unidades, tem sido um resultado bem bacana. E a importância dessa questão todos esses Facebook, não o Instagram é uma das principais ferramentas que não oferece isso, mas Facebook, Google Meu Negócio, TripAdvisor são ferramentas com alto grau de feedback, né? Sim. Exato. Envolve muito com a questão do Bar do Chuveiro, né? Sim. Lá são tem muito pessoas retorno ali. dando feedback o tempo inteiro e avaliando vocês. Sim, exatamente. Sim. E a gente de olho, olhando para ver o que tem lá, que a gente consegue fazer, que a gente pode melhorar. E a Janine, vou aproveitar que você falou do caderno. Qual a rotina de Janine, mãe, empreendedora, TikTok? Então, na verdade eu nem tenho TikTok ainda, mas eu gosto de brincar um pouquinho para poder trazer uma leveza, porque a rotina é puxada, sim. São 3 filhos, o quarto meu marido, que inclusive é o meu patrão. Mas assim, a gente separa bem as coisas, porque a gente precisa... Uma das coisas que eu aprendi muito com o Rafael, desde quando eu entrei na empresa, é a gente separar o esposo, patrão, e eu cresci muito, aprendi muito com ele. Graças a Deus, hoje estou como gerente na unidade, mas porque eu já ralei muito, já lavei copo, já fritei pastel, já ajudei na comida, então já rodei em vários setores no restaurante, então eu graças a Deus, cheguei onde estou na empresa, porque eu sim ajudo muito. E para mim, assim, ter os meus filhos... E ter meus filhos também no Bar do Chuveiro, que eu falo sempre com eles lá, eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu, de fato, me encontrei no ramo que eu estou hoje. Gosto muito do marketing, gosto mesmo. Já sou formada em chefe de cozinha executivo. Legal. Na verdade, eu tenho várias formações, mas quando... eu me casei com o Rafael, eu me predispus a ajudar, de fato, a empresa. Eu acho que ser família também é isso, sabe? Com certeza. Casou com o Rafa e com o Bar do Chuveiro. E com o Bar do Chuveiro agregado. Então, no que eu poderia ajudar? Qual a informação que eu poderia ter, que eu poderia agregar valor na empresa e ajudar a empresa a crescer, né? Então, quando eu fiz o curso, a gente veio a primeira reforma na cozinha, uma das reformas, na verdade, na cozinha, num restaurante lá, já ajudando, as apresentações do prato, e depois agora na parte E lá atrás eu criei o Orkut deles, que eles não tinham. Então, assim, as redes sociais já veio na minha veia, sabe, aos poucos. Então, foi crescendo essa paixão pelo marketing e hoje eu estou também ajudando nessa parte, na empresa. Ou você falou um assunto importante que a gente nem chegou a tocar aqui, o quão importante a reforma na cozinha para o Bar do Chuveiro, o quão isso é um fator decisivo na hora a questão da valorização do funcionário, a entrega do produto. Vocês, quando faz a reforma na cozinha, é tudo pensado em relação a isso. Tem um filme muito famoso, né, que é do McDonald's, Fome de Poder. O McDonald's, ele é o McDonald's porque a cozinha era totalmente ornamentada para aquele hambúrguer ficar pronto em 3 minutos. Entendeu? Então, cara, isso faz muita diferença, faz muito sentido você diminuir os passos das pessoas que estão ali na... A logística, né? E que tudo faça um sentido, o fluxo tenha um sentido, né? Que se evite contaminação cruzada, que você faça com que as coisas sejam setorizadas para que haja uma melhor organização, uma maior harmonia na cozinha. Então é essencial. Então, assim, uma das nossas demandas iniciais lá, via Sebrae Tech na época, foi layout de cozinha, porque sim. A gente já foi ali ajustando alguma coisa, já deu a contribuição com a expertise dela em relação
o chefe executivo de cozinha, né, que traz muito dessa Essa parte, questão dessa layout. parte de organização, né? A experiência das pessoas que já estavam envolvidas ali, então assim, isso diminuiu muito o gargalo na nossa produção. Foi essencial. Fora a tecnologia que aumenta, tá sempre disponível hoje, né, para cozinha também. Tem muita coisa boa hoje no mercado que você consegue trazer e diminuir tempo do próprio funcionário. Tipo, já tem máquina hoje que te ajuda para fazer ralar, para poder cortar, para fatiar, seja o que for. Antigamente tudo era na mão. Além de ser cansativo, ainda corria o risco ainda da pessoa se machucar. Hoje em dia você não precisa mais disso. Você já tem maquinários que te ajudam, processos, fritadeiras diferentes, fornos que podem te ajudar a manter o alimento. Então, assim, tem muita coisa boa no mercado. E além disso, da cozinha ser extremamente técnica, né? É um tabuleiro ali, né, de pessoas. Vocês têm essa questão do processo, né? Sim. Hoje tudo no Bar Chuveiro, ele tem processos para ser feito, né? Você chegou a mencionar a questão da ficha técnica. Você faz ficha técnica de todos os produtos? Sim, hoje de tudo no Bar Chuveiro tem ficha técnica, cara, porque é ali que você consegue controlar de fato o custo da tua produção com alguma coisa, né? E ali você consegue precificar, então assim, para mim qualquer empresa do ramo de gastronomia é uma obrigação ter uma ficha técnica para você ter controle, cara. Explica aí pra rapaziada o que é uma ficha técnica. A ficha Você técnica na verdade dá aula, na verdade é uma receita, né? É uma receita programada ali com todos os insumos que você utiliza, com o custo de cada coisa, para que você, trazendo ali o teu custo fixo para dentro daquilo ali, você consiga pagar o preço daquele produto, pagar o seu custo fixo lá e depois ainda sobrar uma grana para você ter lucro, né? E aí o que são os custos fixos? É a energia. Folha. Aluguel, folha salarial, né? Tudo aquilo que independente de ter venda ou não, irá acontecer todos os meses. Apareceu até o Nassif falando. Isso. E essa questão do custo fixo, muitas das vezes as pessoas não se levam em consideração na hora de precificar, né? Sim. E tudo que você paga sai do dinheiro da empresa. Até as pessoas que começam de casa na hora de for abrir um negócio, se achar que a luz de casa não está atrelada ao custo da empresa, de alguma forma tá. Sim. E normalmente como que é feito isso? A gente tem que ter primeiro, pelo menos, você começar a anotar, né? Tem um esboço ali das informações. Você tem que primeiro ter um cálculo médio da quantidade de coisas que você vende, para depois você diluir aquele valor no total, né? E aí você consegue ter uma noção, não chega a ter a especificidade de informações, mas isso é só com dados. Sim, por mais que assim, às vezes você tem lucro, mas aí você não sabe se aquilo realmente tem lucro ou não, e como é que você age estrategicamente? Como é que você tira um produto ou não? Às vezes você tem um volume de venda, nós já descobrimos isso, produto com volume de venda absurdo que leva prejuízo para casa. Uhum. E você só consegue saber disso ajustando, conferindo ficha técnica. Com essa alta agora que nós tivemos, a inflação em alta, os insumos estão lá nas alturas. Quanto que eu posso aumentar ou não se eu não tenho uma ficha técnica? Eu não sei realmente quanto aquilo está contribuindo ou não. E essa questão da ficha técnica, só indo mais a fundo, além dos custos fixos, entra todos os custos variáveis na hora de elaboração do produto. Também. A massa do pastel, a carne moída, o alho, o sal, tudo é levado em consideração. A taxa de cartão, os impostos que você paga, tudo... Tudo. Tem que ser pago. Entendeu? E aí isso serve também para as pessoas entenderem o valor agregado do produto, né? Sim. E às vezes talvez as pessoas, algumas, não tenham a noção por justamente isso, sabe? Não entender como que é tudo por trás, sabe? Então, é muita coisa envolvida. E precisa de estudo para isso. Você precisa estar atualizado. Por isso que é muito importante você estar atualizado, você estar acompanhando o mercado, você estar sempre estudando, porque se não fosse a busca, a questão contínua de estar ali tentando entender o negócio de fato, a gente talvez não conseguiria nem estar na filial hoje, entendeu? Então, assim, é necessário, sim, estar buscando todas as informações atuais hoje. É legal de vocês compartilharem isso, porque os empresários eles têm que entender isso, e acho que essa é a principal missão do podcast, sabe? É levar essa informação de fato para as pessoas finais, para as pessoas verem o trabalho que tem. E muitas das vezes isso é até um recado para os pequenos empreendedores aí que estão começando, que acham que tem muita coisa por trás na hora de você precificar um produto ou um serviço,
E você tem que entregar tudo que está disponível naquilo na hora de precificar. Sim. Não é simplesmente você falar, vou botar 30%, vou botar 40%, vou botar 200%, tá 500%. Você tem muita coisa envolvida e você tem que valorizar aquilo. Porque se você não valoriza, o cliente também não vai valorizar, né? Sim, com certeza. Cara, o mercado de alimentação, ele dá, no geral, né? No geral. Existem negócios que dão mais e outros até menos. Ele dá em média de 7 a 15% de margem de lucro, né? O que sobra no final. Então, assim, só se sabe realmente que percentual você tá com muita apuração, muito ser bem cuidado. enxugado. Isso, e aí vem uma empresa de quanto? 7? De 7 a 15% é a média, não precisa estar nessa média. Tem gente que ganha mais, mas assim, a média é essa. E aí vem uma questão igual a pandemia. Que aí as pessoas não sabem, não têm noção dessa conta. E aí o que acontece muito no mercado de alimentação? Elas compram lá os produtos hoje, fazem, vendem, o dinheiro que entra, elas vão lá, compram mais produtos, vendem e vive essa rotina. E aí acha que tá ganhando dinheiro porque pega aquele dinheiro que vem do caixa da empresa, paga uma luz, paga um fornecedor, paga um negócio. E aí vem se você não tem noção dessas informações, vem uma pandemia. Exatamente. E aí, uma hora a conta não fecha. Por isso que muita gente quebrou, cara, na pandemia, porque... Não sabia. Exatamente às vezes por ter, assim, até quem tinha uma empresa organizada quebrou. Imagina quem não tinha uma empresa com essas informações apuradas. É muito mais difícil. Sim. A dificuldade é muito maior. Muito. Então, vamos fazer uma pausa estratégica aqui no programa pra gente ir pra uma segunda parte pra eu comer um pastel ao vivo. Quais os planos futuros, assim, pro Bar do Chuveiro? Cara, formar novas lideranças e se preparar para as próximas unidades aí. Acho que isso acho que no outro programa até legal que você falou, que tipo assim, apesar de a marca é muito novo, né? Sim, é muito recente. Tem a casa nova, tem 1 ano e 3 meses, gente, é muito recente. Mas a gente precisa, lógico, sempre estrategicamente trabalhar, porque o crescimento tá aí, né? A oportunidade a gente não sabe quando que vai bater novamente. Então a gente precisa trabalhar e se preparar para isso, com certeza. Porque assim, nós estamos há 1 ano ali, né? Então é o nosso grande teste, assim, é o primeiro filho que nasceu da matriz ali. Mas eu acredito que nós estamos assim melhorando mais os processos e para que a gente dê um próximo passo no futuro. Sim. Legal. E aí eu sempre costumo fechar o podcast, né, de frente com o Gino. Vai virar. De fazer um bate-bola, de perguntar algumas coisas, né, perguntas e respostas para você fazer algumas indicações pra galera. Eu digo que é uma das partes mais importantes do podcast, né? Se a galera que vê o podcast, vê todo esse final, lê todos os livros que as pessoas indicam aqui, seguir as pessoas que são recomendadas para seguir aqui e fazer as atividades que a gente fala, que a gente recomenda fazer, porque é muito, cara, eu costumo dizer que o empreendedor, ele é muito parecido a mentalidade dele. Eles são ramos diferentes, são segmentos diferentes, mas ele tem uma mentalidade muito parecida. Então, se você quer ser um empreendedor, você gosta desse assunto, gosta da temática, não é nada fácil, mas se você segue as pessoas que a gente recomenda seguir aqui, se você lê os livros que a gente está falando aqui, acho que você já está indo num caminho, entendeu? É bacana. Primeiro eu gostaria que você indicasse um livro. Um livro? Cara, eu gosto muito do Monge Executivo, porque é um livro de liderança, né? Eu acho que tem muito ensinamento ali. Mas eu tô apaixonado por esse livro que eu te dei, cara. Esse livro é top demais, que é Coragem de Crescer. Coragem de Crescer, galera. Assim, eu ganhei. É um diálogo, assim, do empresário, assim, que pra mim tem sido um divisor de águas, assim. Show de bola. Quer indicar algum, gente? Indica um, gente. Vai fazer que nem o Marco, que saiu indicando 55 livros no Pará. Não. Já li aquele. Não, na verdade a gente gosta muito de livro. Eu tô meio rebelde, tô um tempo sem ler algum livro, mas o Rafael a gente tem muito livro lá em casa e eu acho que tem um livro lá que é bem bacana, que é o Pai Rico, Pai Pobre. E acho interessante para ler. Tem alguns do Caio Carneiro, enfim, mas é isso aí. Legal. Vamos pra. No final a gente dá um espaço para vocês fazer o merchan, né? Falar os arroba do seu, do Rafa, das filiais para estar seguindo, né? Mas nesse momento a gente tira para indicar arrobas diferentes, né? Tá. Então eu queria que cada um indicasse um arroba
geral, né? Tipo, a nível nacional, que seja, e indicasse um arroba de Angra dos Reis. Tá. Arroba com a Janinha. Bom, eu acho que de fora, questão de atendimento, o Max Pires, arroba Max Pires. Max é top. É uma das nossas pessoas de referência. E daqui local, tinha tantos. Gente, não fica triste comigo. Vou deixar você indicar, pode falar aí. Tá, então, Luísa Miguel, Marcos, do meu cabeleireiro, lógico. Tem a Rosana também, com o pessoal da minha amiga também do Canto das Canoas. Tem a minha irmã, arroba Cíntia Arruda, que faz seguros. Fãzaça do Hora do Cafézinho Podcast. Fãzaça, fã. Uma pessoa, assim, espetacular, tá? Que tiver oportunidade. Ela não faz só por vender, fazer seguro de vida, mas ela faz pra nos ajudar. E arroba Rafael Raposo. Acho que é isso. Você, Rafa. Max Pires, né? Arroba Max Pires. Eu curto muito o trabalho do Caio Carneiro, né, cara? Sou fãzaço dele, Seja assim, foda. sigo ele. Acho que ele tem o propósito dele é muito claro, sabe? Ele é um cara que tem uma pegada muito assim que eu gosto, assim. Muito falando de venda, né? Hoje o principal pilar dele é relacionado à venda. Sim. Se tivesse uma pessoa assim pra você trocar ideia assim, seria o Caio Eu queria Carneiro. trocar ideia com esse cara. Esse cara realmente é foda, esse cara. Faz brilhar os olhos. E de Angra, um arroba. Não vai recomendar o Michel, não, né? Me ajuda ali. Bruno, barbearia também. O Bruno Barbearia. Eu curto pra caramba o trabalho do Bruno. Sempre troco ideia com ele. Bruno é maneiro, legal. né? E aí, o próximo passo é a gente vocês indicarem um convidado pra vir aqui, né? Porque tem pessoas que são muito fortes no Instagram, mas seriam, tipo... tem pessoas que... Eu separo isso porque tem um arroba, por exemplo, Luísa muito forte no Instagram, ela pode ser uma convidada ou um arroba. Mas tem gente que seria legal de trazer aqui no podcast, que eles não estão no Instagram. Sim. Entendeu? Então é por isso que eu divido essa em duas partes. Quem você indicaria assim que você queria ver aqui no programa, que você queria compartilhar assim, um pouco de... Cara, eu sou muito fã e troco muita ideia com o Felipe do Açaí King. Acho o moleque muito fera, assim, às vezes eu tenho pouco contato com ele, mas eu aprendo tanto com o cara, assim, eu acho que ele é um cara maneiro de estar aqui, cara. Legal. Você, Janine? Nossa, então, na hora a gente quer falar, acaba fugindo todo mundo da cabeça, né? Mas eu vou indicar uma menina que eu gostei muito do produto dela, e a Luísa eu já indiquei, então vou indicar os biscoitos da Ju. É um biscoito amanteigado diferente, e eu apresentei pro pessoal no restaurante, tá todo mundo comprando. Mas tem sido fantástico o trabalho dela, que ela tem feito, e tá crescendo, então acho que bacana a oportunidade. E queria que vocês indicassem também uma pessoa que senão depois vai ficar com ciúme aí, @Mayumi Monteiro. Ah, é verdade. De novo, corta, peraí. Então, eu queria também indicar Mayumi Monteiro, tá? Te amo. Depois ela é fã número 1 do podcast, tá? Não, e ela manda mensagem pra gente também direto. Mayumi contribui demais com o Mayumi, não, sério. Mayumi, Tuane, o Diego. Poxa, assim, eu tenho tanta galera do Sebrae, assim, que eu juro, eu sou apaixonada, sabe? Eu chego lá, me sinto em casa. E é legal de vocês falarem do Sebrae aqui, porque eu, apesar de ser do Sebrae, né, eu acabo falando pouco, né? Mas também sou suspeito a falar, né? Porque às vezes as pessoas não usufruem o tanto que o Sebrae tem a oferecer, né? Essa sensação que eu tenho, assim, porque eu sempre mergulhei nas soluções que o Sebrae nos entregou e sempre colhemos os frutos disso, cara. Então... O primeiro grande mudança pra mim foi na época o Empretec, que foi uma solução que veio do Sebrae, que logo depois que o Rafael fez. Então, assim, dali acho que foi um despertar. Então, ele sempre vem trazendo, falando, vai ter essa solução, vamos tentar essa. Então, assim, de acordo com a necessidade do negócio, eles vão apresentando e te dando a oportunidade de você escolher, lógico, né? Sim. E, assim, com isso a gente conheceu tantas pessoas boas, tantas. Mas a que eu sou apaixonada até hoje é a Mônica. Mônica Simas, acho que é uma arroba que eu não falei. Mas é a @Mônica Simas, @Simas Consultoria. Eu acho que vale a pena você conhecer e mudar a cara do seu negócio.
Legal, a Mônica é uma consultora do Sebrae, né? Não dispensa comentários, né? Ela foca muito nessa questão da área de gestão de pessoas, né? Sim. Tudo a ver com o que a gente falou hoje, tudo Sim. que o Barra do Chuveiro pensa, pode ser muito pautado no que a Mônica também já transpareceu para vocês em relação, Com certeza. Com certeza. aos cursos, entendeu? O quão importante um funcionário é. E até vai indicar um curso. Sim. A gente acabou avançando essa falando sobre o Sebrae, né? Sim, com certeza. E aí, no final, gostaria que vocês compartilhassem o @ de vocês e dessem um recado final pra galera. Janine, você é a moça do Merchan, hein? Vai lá. Bom, meu @ é @Janine A. Raposo. @Rafa. Rafa R. Raposo. É isso. E, bom, acho que toda oportunidade não pode deixar passar, né? Então, assim, acho que é agarrar. Se é o seu sonho, siga, vai. Se tiver difícil, continua, porque numa próxima curva tá a sua vitória, pode ter certeza disso. Eu acho que o recado que eu quero deixar pra galera, primeiro, vai comer bastante pastel no Barra do Chuveiro. Vou Boa. ver essa experiência lá. Gostei disso, hein? E, assim, acho que, assim, empreender é uma coisa que nos traz, assim, além de um alcance dos nossos sonhos, a gente se conecta com as pessoas, né, cara? Gera oportunidade, assim, então, para buscar informação cada vez mais, assim, eu acredito muito no poder da educação, assim, eu acho que o que virou minha chave foram as oportunidades criadas pelo processo de educação, curso, livros, enfim, uma série de coisas aí que vão nos dando, vai empoderando a gente, né? Podemos dizer assim, empoderando. E um pouco de ousadia e riscos, né, cara? Senão a gente não empreende se não passar por esse processo. Tem palavras mais pra falar, né? Foi um prazer receber gigantesco aqui vocês pela segunda vez, né? Mas foi Deus que me deu a oportunidade de poder trocar essa ideia mais uma vez com vocês aqui. Estou extremamente feliz com esse programa. Queria desejar uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez as pessoas que ficaram aqui, acompanharam o podcast. Uma boa noite, bebam água, comam frutas e pastéis. Valeu. Gostaria de mais uma vez agradecer os apoiadores do Hora do Cafezinho Podcast, Brownie do Fox, Rei dos Geis, Pisos e Revestimentos, Angra Bolts e Ultra Bolts, Top iPhones. E mais uma vez agradecer ao estúdio, a agência aqui, Digitalk, que é responsável por tudo isso.